Parece que as coisas estão indo muito bem entre Tailândia e Camboja. E adivinha só, a China está por trás de tudo isso? Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. O Natal está chegando. Se esqueceu porque está em um bunker à prova de som para evitar Mariah Carey, não se preocupe. É nesta semana. Ainda dá tempo de comprar presentes que não sejam da China. Pegue meu catálogo de compras de Natal não feito na China, repleto de produtos feitos aqui. Veja o link abaixo nos Estados Unidos. Então, Tailândia e Camboja estão mais uma vez em guerra, apesar dos esforços de Trump para negociar um cessar-fogo. Porque ele ama a paz, supondo que você não seja venezuelano. Disputas territoriais que começaram no início deste verão levaram os dois lados a trocar tiros usando artilharia e mísseis, caças, tanques, drones, armas leves e mais. Claro, você sabe o que isso significa. Mais conteúdo nas redes sociais, pois em tempos interessantes precisamos mostrar isso ao mundo. Qual é o sentido de morrer pelo seu país se você não pode ganhar alguns likes com isso? Enquanto o mundo foca na disputa territorial, esse conflito envolve bem mais do que aparenta. E isso é a China. E não digo isso apenas por ter um canal sobre a China, também sou vítima da máquina insaciável de criação de conteúdo. A China realmente está envolvida nisso de tantas maneiras. Isso vai além de a China fornecer treinamento e armas para ambos os lados da guerra. Estou falando sobre como a China corrompeu tão profundamente ambos os países que não podemos entender a relação entre Tailândia e Camboja sem enxergar o envolvimento da China. Isso tem a ver com os centros de golpes do Camboja, que ganharam notoriedade mundial atualmente? Quando mencionei golpe, alguns logo pensaram, agora entendi como a China pode estar envolvida, certo? Eles são grandes centros para operações de jogos de azar, drogas e tráfico de pessoas ligados à China e se tornaram alvos. Na guerra de fronteira entre Tailândia e Camboja, a Tailândia atacou vários cassinos e hotéis cambojanos que supostamente operam golpes, incluindo um que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América sancionou no ano passado por tráfico de pessoas e trabalho forçado. Então, por que a Tailândia está mirando nos centros de golpes e cassinos? À primeira vista, é porque serviriam como bases para lançar ataques em operações logísticas militares. Cara, então eles precisam enganar por telefone e cometer crimes de guerra. O que eles querem ganhar com isso? O que seria o contrário de um Nobel da Paz? As autoridades tailandesas afirmam isso, enquanto as cambojanas negam. Há, porém, outra possível explicação. De acordo com o ex-repórter do Wall Street Journal, Tom Wright, os ataques aos centros de golpes do Camboja podem ser uma forma da elite tailandesa se distanciar da indústria de golpes. É como o Subway atacar McDonald's e Burger King, para parecer mais saudável, mesmo que o sanduíche de almôndega tenha mais calorias. E o mascote deles está na prisão, deixa eu explicar. Acontece que a elite tailandesa está fortemente ligada às operações de golpes no Camboja, que, por sua vez, estão fortemente ligadas a sindicatos criminosos chineses, e isso tem grandes repercussões para o mundo inteiro. Para explicar como chegamos a acompanhar a história de um sul-africano chamado Benjamin Maureberger. Aposto que você pensa, falávamos de Tailândia e Camboja, agora entra China e sul-africanos. O que está acontecendo? Essa história é mais enrolada que suas luzes de Natal estarão em 3 semanas, mas me escute. Benjamin Maureberger, também conhecido como Ben Smith e Ben Berger, é um empresário que ganhou notoriedade no início dos anos 2000, quando autoridades da Nova Zelândia suspeitaram que ele liderava operações fraudulentas em Bangkok, enganando investidores com negociações de ações suspeitas, meu tipo menos favorito de negociação, só perdendo para as absurdas. Depois disso, ele sumiu na Tailândia e tentou fazer vários trabalhos criminosos antes de voltar sua atenção para o Camboja. E é a partir daqui que as coisas ficam realmente interessantes. O avanço de Maureberger como mente criminosa ocorreu ao se aproximar do influente empresário cambojano Yim Lik. Yim é um super-elite cujo pai foi vice-primeiro-ministro e cuja irmã se casou com a influente família Hun, que controla o Partido do Povo Cambojano, mantendo-o no poder, recorrendo a todo tipo de coisas obscuras e claramente ilegais, incluindo centros de golpes. Maureberger conseguiu se tornar tão influente que obteve um passaporte diplomático cambojano e um cargo como assessor do Senado do Camboja.
No melhor cenário, ignoram currículos, ouviram o dele e pensaram: você é nosso tipo de vigarista. E foi aqui que Mauerberger criou laços estreitos com os chineses. Tanto Mauerberger quanto Yim Lik conseguiram acordos de terras vantajosos no Camboja, que se transformaram em cassinos que serviam de fachada para lavar dinheiro sujo chinês. Eles conhecem um empresário chinês ligado ao Partido Comunista chamado Deng Pibing. Ele é o dono do grupo Yung-hung. Isso vai ser importante mais tarde, fica a dica. Agora, Mauerberger e Ik fundaram o BIC Bank. Não confunda com as canetas, deixe o mascote de cabeça de esferográfica fora. Em parceria com Deng, eles acessaram dinheiro de investimento em infraestrutura chinesa no Camboja, que na prática alimentou esquemas criminosos de cassinos chineses e depois centros de golpes chineses. Diante disso, não surpreende que o Reino Unido tenha sancionado o grupo Yung-hung em 2023 por supostamente manter trabalhadores contra a vontade para atuarem como golpistas. Porque por que ser apenas um golpista quando você também pode ser um escravizador? A Tailândia tem concorrência para ver quem ganha seja lá o que for? O oposto de um prêmio Nobel da Paz não é que isso incomodou as elites cambojanas nem as elites tailandesas. Na verdade, tanta gente na Tailândia lucrou com os ganhos de golpes sino-cambojanos. Essa é uma das poucas coisas em que Tailândia e Camboja concordam. Entre eles estão 3 primeiros ministros tailandeses, o vice-ministro das Finanças da Tailândia, o secretário permanente de Turismo da Tailândia, o general da polícia tailandesa, um alto funcionário do Ministério das Finanças da Tailândia e o vice-primeiro-ministro da Tailândia. Se subisse ainda mais, você sofreria de falta de oxigênio. Essas pessoas teriam protegido a sofisticada rede de lavagem de dinheiro criada por Mauerberger, que movimenta grandes quantias das elites cambojanas e chinesas para a economia tailandesa via fundos em Singapura e empresas de fachada na Tailândia. Parte desse dinheiro foi investida na empresa financeira tailandesa Finasia XPCL, que serviu como meio para a corretora chinesa de criptomoedas KuCoin atuar como ponte entre os lucros de golpes em criptomoedas e dinheiro rápido e fácil em bancos tailandeses. Você sabia que não conseguiríamos fazer uma investigação profunda sobre um golpe gigantesco sem que criptomoedas estivessem envolvidas? Curiosamente, lá em 2024, os Estados Unidos acusaram a KuCoin de facilitar mais de 9 bilhões em lavagem de dinheiro. Imagina só. Enquanto isso, o Ministério da Economia Digital e Sociedade da Tailândia deu a Mauerberger o poder de moldar a política do governo, incluindo a autoridade para mobilizar 500 especialistas em tecnologia da informação na Tailândia. Quem deixaria um estrangeiro, ainda mais um criminoso como Mauerberger, ter tanto poder? Já falei que vocês ou não veem currículos, ouviram o dele e acharam que era o tipo de vigarista ideal. Isso é mais do que apenas captura da elite. É uma captura nacional tanto do Camboja quanto da Tailândia. Feito com o poder e o dinheiro de criminosos chineses poderosos, incluindo aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos sabem bem de Mauerberger e seu papel central no crime e influência chinesa. Na verdade, observa-o desde que começou a adquirir muitas propriedades caras na Tailândia. Os Estados Unidos estão especialmente preocupados com o papel de Mauerberger na perda de bilhões por fraudes e exploração infantil. Aquela analogia com o mascote do Subway foi mais apropriada do que você imaginava. A pressão internacional crescente para fechar centros de golpes online, especialmente após os Estados Unidos da América apreenderem bilhões em criptomoedas. No início deste ano, foram apresentadas acusações contra empresas suspeitas e até mencionaram Mauerberger e Yim Lik em um projeto de lei de sanções. Eles estão em cima dele? Como arroz branco especificamente, você tem que esclarecer, porque dizer isso sobre arroz integral não funciona. Isso com certeza deve estar assustando. Mauerberger, o que pode explicar por que Mauerberger supostamente fugiu para Dubai, um destino popular para onde criminosos organizados vão para evitar extradição. Isso também provavelmente está assustando a Tailândia, não apenas por causa de como isso afeta a imagem internacional do país, mas também por causa de como os tailandeses comuns se sentem em relação ao assunto. Em um momento em que as tensões com o Camboja estão altas, as elites tailandesas realmente não querem que as pessoas comuns pensem que seus líderes estão sendo comprados por dinheiro cambojano, ainda mais dinheiro de golpes. As elites tailandesas não podem se dar ao luxo de parecer que estão se curvando para o Camboja, o que é difícil, já que elas já estão tão curvadas. Eles parecem praticar a posição do cachorro olhando para baixo.
como ex-primeiro-ministro da Tailândia, em contato de elite com a elite cambojana. Hun Sen chamou o líder cambojano de tio e se referiu a um comandante militar tailandês como seu oponente. Enquanto ela tentava acalmar a crise na fronteira no início deste verão, sim, ela literalmente ligou para quem deveria ser o inimigo UNK. Trair seu país já é uma coisa, mas usar gírias da geração Z, isso é imperdoável. Então o governo tailandês bombardeia centros de golpes no Camboja, emite mandados de prisão para elites cambojanas, apreende mais de 300 milhões em ativos ligados a Malheberger e denuncia grandes nomes da elite por aceitarem subornos. Mesmo sem citar primeiros ministros, generais ou burocratas, faz sentido. As elites tailandesas estão desesperadamente tentando sinalizar para o mundo que não estão envolvidas com os centros de golpes cambojanos. E certamente não estão envolvidas com as quadrilhas criminosas chinesas que tornam esses centros de golpes possíveis, mesmo estando mais presentes neles do que a Mariah Carey está no Natal, que está a poucos dias de distância. Então clique aqui para comprar meu catálogo de compras de Natal Unmade in China. Assim você não apoia o exército da China. O link está abaixo. Sou Chris Chappell. Até a próxima.